Vamos lá, vamos agilizar aí para fazer a primeirinha já. Temos uma aqui já selecionada, meu querido. Boa, beleza, famosa questão. Muito bem. Bela tarde ensolarada, dia 8 de outubro de 2013. Assistência de Física do Terceirão. Lá na página 86 do volume 5 da Física D, uma questão da nossa querida UFSC. O brinquedo de peso P e densidade ρ está amarrado a um fio. O fio fica preso na grade de proteção de um refletor no fundo de uma piscina cheia de água, como mostra a figura. Piscina cheia de água. Está lá o brinquedinho que é o submarino, no meu caso virou um ponto, está ali a gradezinha e aqui a cordinha prendendo o submarino na grade do refletor, que você tem nada chique. O fio é bastante fino e só pode suportar uma tensão de módulo no máximo igual a 3 vezes o módulo do peso do brinquedo. Se a tensão for maior que 3 vezes o peso, rebenta. Tmax 3P, onde P é o peso do brinquedinho. Vou usar toda a minha habilidade. Ó, o submarino não é um peixe. O submarino de brinquedo, acreditem, fé. Lindo. No máximo, lá. Sabendo-se que a relação entre a densidade do brinquedo e a densidade da água, ρ, é 1/3, ele chamou de ρ, a densidade do brinquedo. Ele disse que o ρ do brinquedo dividido pelo ρ da água dá igual a 1/3. Ou, se nós preferirmos, o ρ da água é 3 vezes o ρ do brinquedo. Então o brinquedo é menos denso que a água, o brinquedo tende a flutuar. Concorda comigo? Então é a atração do fio que não está deixando o brinquedo voltar à superfície. Em relação ao exposto, assinar as instruções corretas. 01. O fio arrebenta e o brinquedo sobe. Quando o objeto está mergulhado em um determinado líquido, a força que atua nele é conhecida como empuxo. Se o submarinozinho de brinquedo está em equilíbrio, então nós temos força-peso atuando para baixo, tração atuando para baixo, concorda comigo? E para cima um empuxo. E se ele está parado naquele instante? P mais T igual ao empuxo. Concorda comigo? Porém, como é que se calcula empuxo? Para poder calcular empuxo, a gente age da seguinte maneira. Eu brinco com os meus alunos quando eu ensino empuxo, que é o famoso mija e verde, para a galera não esquecer. Se bem que Mi, nem todo vestibular usa Mi. A UFSC, por exemplo, tem usado ρ, certo? Já não dá para fazer DD em franco que eu faço. Mas está ali, é ρ, que é a densidade do líquido, vezes G, vezes o volume do brinquedo. Concorda comigo? Certo? Eu preciso calcular aquele empuxo. Eu quero achar a tração, na verdade, né? Empuxo mais passa menos. Eu quero calcular o empuxo. Aí eu vou conseguir subtrair o peso, achar a tração e ver se ficou maior ou menor que 3P. Se ficou maior que 3P, rebenta. Se ficou menor que 3P, não rebenta. Tudo bem? E aí, galerinha, vamos calcular o empuxo? Densidade do líquido do qual o olho está mergulhado. ρ. Não, é da água. Parabéns, garoto. Por escreve 3 vezes ρ. Muito obrigado. 3 vezes ρ. Gravidade? G. Qual é o volume desse corpo? Essa é a questão. Qual é o volume desse corpo? Como é que eu vou achar o volume dele? Ele falou o volume? Não, né? Ele não falou o volume. Putz, e agora? Mas o que é densidade? Densidade não é massa sobre volume? E ele falou ou não falou a densidade ρ? Então eu vou isolar o volume. Está multiplicando, passa a dividir, está dividindo, passa multiplicando. A decoradinha que conforta. Está aqui o volume do corpo. O volume do corpo é a massa dele dividido por ρ. Certo? Vou substituir aqui, ó. M sobre ρ. E tem que ter fé, né? ρ dividido por ρ eliminou. E o que é M vezes G? Peso, 3 peso. Tem que ter fé, né, cara? Tu viu? Eu só usei a fórmula e as coisas magicamente se ajeitaram para eu poder escrever o empuxo como 3. A partir de hoje eu nunca mais vou fazer esse cálculo.
Se me falarem que um objeto é 10 vezes menos denso que o líquido no qual ele for mergulhado, eu já sei que o empuxo vai ser 10 vezes o peso. Tá vendo? Uma vez na vida a gente só vai fazer a conta. Agora eu vou usar esse bom senso sempre que aparecer. Se eu mergulhar um objeto que tem 1/2 da densidade do líquido, eu sei que o empuxo vai ser o dobro do peso. Certo? Beleza? O que tu ia falar? Eu não posso botar 3. Pode. Também pode. Só que aí não vai ficar assim bonitinho, porque eu não vou conseguir o empuxo comparado com o peso do objeto. Eu ia achar um empuxo comparado com a densidade da água. Aí eu teria que mexer no peso do objeto para também escrever através da densidade da água. Aí eu também conseguiria tirar a conclusão, só que não ficaria tão prática. Desse jeito, ó, nós concluímos que a atração na cordinha é 2P. Quanto é que ia arrebentar? Com 3P não arrebenta. Não arrebenta. Certo? Mas eu vou te falar, cara, para o cara conseguir tirar e fazer isso aqui, entendeu? Tinha que ter fé, porque o cara fica desesperado, não tem número. O cara nem deu volume, como é que eu vou saber se essa porcaria tem que volume? O cara fica desesperado, trava. E é isso, o cara tem que ter fé. É empuxo. Como é que se calcula empuxo? Vai no formulário, se não lembra de cabeça, escreve a fórmula. O que ele me deu? Ele falou que era rho. O que é rho? Vai na fórmula. Rho. Não, então peraí, então eu vou isolar o volume que eu estou precisando. Isola, substitui, uma matemática ali vai desaparecer as coisas que não deveriam estar no seu lugar. Tem que ter fé nessas horas. Eu sei que é difícil. Eu também olhava, eu era exatamente a mesma coisa, cara. Eu olhava, nunca eu vou conseguir fazer isso no dia de vestibular. Me perdoa, como é que eu vou dar essa sacada? Eu vou amarelar na hora que a coisa começar a travar. Né? Mas lembrem-se, galera, tem 5 questões que são básicas, que vai dar para fazer. Vai dar, tu pode ficar confusinho numa ou outra, tu não vai arriscar. E realmente vai ter uma outra mais cabreira como essa. E essa realmente, aí se tu tiver um pouquinho de fé e der um pouquinho de sorte também ajuda, né? O cara acaba emplacando. E aí se o cara acertar essa aí, já vai lá na frente da ocupação física. O fio arrebenta, meu carrinho sobe, meu brinquedinho sobe. Não. 0,2. O brinquedo permanece em equilíbrio na posição da figura. Realmente, já que o fio não vai arrebentar, né? Ele vai ficar ali paradinho mesmo. Verdade. O módulo da força do empuxo é 2 vezes maior que o módulo do peso do brinquedo. Não, o módulo do empuxo é 3 vezes o peso do brinquedo. A tração é que deu 2 vezes o peso do brinquedo. Olha que perigo, cara. Né? Os caras não estão atentos. De novo, o módulo da força de empuxo é 2 vezes maior que o peso do brinquedo. Não, é 3 vezes maior. Falso. Tu vê, eu trabalho para fazer a primeira, agora as outras parece que é só analisar. O módulo da tensão no fio é igual ao dobro do peso do brinquedo. Realmente, é 2P ali, bonitinho. Verdade. A massa do brinquedo submerso é igual à massa de água deslocada. A gente só pode dizer. Pensar. Se eu tivesse um objeto flutuando no meio da água, sem nada encostando no objeto, nessa hora eu diria que o peso e o empuxo são iguais. E aí eu escreveria E igual a P. O que significa dizer isso? Já que empuxo é μ vezes G vezes V igual a P, certo? Eu te provei que μ vezes V é a massa do cara, na verdade, né? Então isso é M vezes G igual a M vezes G, certo? Só que isso é do líquido, isso aqui é o volume de líquido deslocado, então isso aqui é a massa de líquido, isso aqui é a massa do objeto. Então corta, a massa de líquido deslocado só é igual à massa do objeto quando não tem fiozinho segurando. Aqui isso tudo só aconteceu porque tinha uma tração. Beleza? Vou ler de novo. A massa do brinquedo submerso é igual à massa de água deslocada. Se fosse assim, a tração do fio seria zero. Não teria que ter fio para ficar na posição de equilíbrio. Concorda comigo? Então tu vê profunda essa colocação. O cara só mata essa questão se me lembra da aula de empuxo, onde para dedução da forma do empuxo, ideia do Arquimedes, ele percebeu quando um corpo flutua na água, o peso dele está sendo equilibrado pelo empuxo. E ele percebia que o empuxo tinha a ver com a massa de água deslocada. E com as experiências dele, ele confirmou que um barco de 1000 quilos, para poder flutuar, tem que deslocar 1000 quilos de água. Então o Aristóteles, o Arquimedes, desenvolveu a ideia de empuxo descobrindo exatamente isso que a questão afirma. Que a massa do líquido deslocado se iguala à massa do objeto que flutua independentemente do líquido. Como tinha cordinha na história, aí não é só empuxo. Já anulou essa ideia, certo? Pois não. Então a massa, então como vai ser a massa?
massa. Tipo, se aqui ali, Certo. a massa seria igual ao deslocado. Isso. E ali seria o quê? Quando eu boto a cordinha, tem uma outra força para baixo, que é a tração. Concorda comigo? Aí aqui vai vir mais T. Concorda comigo? Para eu poder descobrir, para que essa igualdade seja verdadeira, para eu poder descobrir então a massa de líquido deslocado, eu teria que pegar a gravidade, está multiplicando e passa mais T. Então a massa de líquido deslocado seria o peso, que é M vezes G, mais T, tudo dividido por G. Concordas? Então a massa de líquido deslocado nesse caso é a massa do objeto mais tração sobre G. Certo? Então tu vê, tem a ver com a tração agora, a massa de líquido deslocado. Concordas comigo? Tem a ver com a tração. Essa história de que a massa do líquido deslocado é igual à massa do objeto é só quando o objeto ou está flutuando lá embaixo. Certo? Independentemente ou na superfície. Na superfície tudo bem, a única coisa que muda quando está na superfície é que o volume de líquido deslocado mudou. Certo? Mas a massa continua sendo a mesma nesse caso. Certo? É isso aí. Só se tu cortou os dois G, isso é cuidado, olha só, muito delicado isso, pessoal. Estás me dizendo que numa situação dessa, não vou fazer assim para ficar mais gostoso de pensar. Estás me dizendo que numa situação dessa que se eu cortar esses dois números eu posso dizer que dá 8, o que é um absurdo. Foi o que eu fiz ali. É o que eu não fiz ali, aliás, né? Quando eu cortei esse com esse, eu disse que dava 3 mais 5 sobre 2, porque o 2 cortou esse 2, mas não o 5 e dividiu o 2. Concorda comigo? Então é isso aí. Observa que se eu fizer a conta desse jeito, vai dar 3 mais 2,5, que é 5,5. 6 mais 5, 11. 11 dividido por 2, 5,5. E se eu cortar, dá 8, que é um absurdo. Beleza? Certo? É questão de simplificação ali. Parabéns pela tua colocação e parabéns pela tua pergunta também. Certo? A pergunta também foi bem sutil. Né? Qual é a massa de líquido então naquela hora? É a massa do corpo mais um valor para compensar a tração. Certo? Muito bem. Então a massa do brinquedo submerso é igual à massa do líquido deslocado. Outra, isso também só vai acontecer quando o objeto está completamente mergulhado, quando a densidade é igual do líquido do objeto. Porque aí o volume do líquido deslocado é o volume do objeto. Eles estão ambos submersos. Para que a massa do líquido deslocado seja igual à massa do objeto, só se eles apresentarem a mesma densidade. Então, quando o objeto estiver completamente mergulhado, só poderemos afirmar que a massa de líquido deslocado é igual à massa do objeto se o objeto e líquido tiverem a mesma densidade, claro, porque só assim ele vai flutuar paradinho, se ele tiver a mesma densidade do líquido. Pois não? Se a densidade do ponto que eu coloquei for maior que a da água, daí ele vai tipo, até o fim. Sim. E aí qual vai ser a massa? Não. Quando a gente dá aula de flutuação, tá? Parabéns mais uma vez pela tua pergunta. Mostra que estás raciocinando e querendo tirar conclusões a respeito disso. É assim que se aprende. Então, olha só. Quando a gente dá aula de flutuação, meus amigos, a gente já estuda todas essas possibilidades para o aluno conseguir se precaver com esse exercício. A gente mostra que tem a situação em que o corpo flutua sobre a água, a situação em que o corpo flutua paradinho debaixo d'água e a situação em que o corpo afunda e fica lá embaixo, encostando no fundo do aquário. A tua situação agora é essa, certo? Nessa situação, peso igual a empuxo. Só que o empuxo é MG verde e esse volume é só aquele volume ali de baixo. Nesse caso, o peso igual a empuxo, só que aqui é o volume total, porque todo o corpo foi para debaixo d'água. Nesse caso, não é só mais peso e empuxo, porque já que ele bateu no chão, o chão está sustentando um pouco, normal. Normal mais empuxo igual a peso. Tu quer descobrir o volume de líquido deslocado. Normal mais empuxo, μ vezes G vezes V igual a P. Só isolar o V. Se quiser o volume, né? Se quiser o volume, se quiser a massa, é só lembrar que μ vezes V é M. Substitui μ vezes V por M. Então como é que vai ficar? M vezes G, onde μ vezes V é a massa de líquido, é igual a P menos a normal. Está multiplicando, passa. Então, a massa de líquido nesse caso ficaria peso é M vezes G, corta G com G dá M, menos normal sobre G. Muito similar ao anterior, certo? Só que em vez de menos atração, mais atração sobre G, porque a atração, né, não, era menos também, né, atração sobre G. Era mais, porque era mais
Mas quando eu fiz aqui, peso, o peso está ajudando a tração, ela está puxando para baixo, óbvio, não bota para cima. Tá? Então era mais aqui, ficou bem similar, né? Isso aqui é a massa de líquido, isso aqui é a massa do objeto, certo? Parabéns pelas perguntas. Só vamos finalizar a questão aqui então. A massa do brinquedo submerso é igual à massa de água deslocada. Olha só como foi profunda a nossa discussão para realmente convencer a galera de que não. Eu gosto disso quando o aluno é demorado a ser convencido, quer dizer que está raciocinando e está mudando as suas estruturas internas, né, para poder concluir com a gente, né, a verdade ali. A força de empuxo independe da massa de água deslocada. A força do empuxo independe da massa da água deslocada. E aí? O empuxo no objeto depende ou não depende da massa deslocada? Depende, né? Porque o que é empuxo? É ρ, que eu chamo de μ, né? Vezes G, vezes V. É o volume de líquido deslocado. É o ρ do... O que é ρ? ρ é massa sobre volume. O que é então multiplicar o ρ pelo V do líquido? É achar a massa de líquido. Então a própria dedução de empuxo diz que o empuxo é o peso do líquido deslocado, a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Então depende, a própria, mas está oculto na fórmula, né? Só se o cara lembra da dedução, tu vê como é importante se o cara deduzir uma forma ou outra. Se o cara não lembra da dedução, que a dedução do empuxo é o peso do líquido deslocado, ele acaba também pecando nessa alternativa. A força de empuxo independe da massa da água deslocada. Claro que depende. O ρ do líquido vezes o volume de líquido deslocado é a massa do líquido. Então depende sim. Falso. Ele falou que independe. Ficamos com 10 apenas. Muito bonita essa questão. Profunda o conceito que está sendo discutidos. Outra, galera, essa é uma questão que a gente tem que esperar um pouco e depois ler ela de novo. Ver se tu já digeriu as informações. Eu tive que repetir isso com algumas questões para poder dominar algumas questões. Certo? Muito boa escolha. Abrimos com tudo. Claro, claro. Vamos revisar o que é tímido.